Olá, meus amigos, eu sou o Rogério Parada, pré-candidato a deputado federal pelo PRTB de São Paulo, e a gente vem falando há bastante tempo da importância do jovem nesse processo de transformação e salvamento do nosso país. Hoje eu estou com o Braulio Mascarini aqui comigo. O Braulio é empresário na área de tecnologia, um especialista na área de tecnologia, e o Braulio vai contar um pouquinho pra gente a vida dele. Queria que você se apresentasse, Braulio. Contasse quem você é, você nasceu aonde você mora. Conta um pouquinho pra gente quem é o Braulio. Eu sou o Braulio Mascarini, sou casado com a Rafaela, um doce de pessoa, amo você, viu? Nasci em Campinas, sou natural de Campinas, sou pai do Rafael, de 3 anos, do Miguel, de 14 anos. Meu pai é campineiro, minha mãe é nordestina, de Juazeiro, da Bahia. Eu hoje trabalho no ramo de tecnologia, tenho uma loja de informática, dou consultoria para algumas empresas, médias e pequenas empresas, e graças ao bom Deus, a gente está aí de pé, caminhando nessa jornada. E você era da esquerda mesmo? Conta isso pra gente direito. Então, Rogério, eu participei de movimentos coletivos na cidade de uma forma bem intensa. Sempre fui muito intenso no que eu fiz. Então, eu experimentei muito cedo a participação ativa nesses coletivos. Esses coletivos seriam um grupo de pessoas, tinham uma identidade, um nome, por exemplo, o Passe Livre. Sim, exatamente. Era um aglomerado, um conjunto de pessoas com uma identidade comum e com um viés normalmente de esquerda dirigida, é isso? Exatamente, exatamente. No princípio, era colocado para nós, jovens, como se fosse algo apartidário, sem uma ideologia política por trás. Mas, na prática, não era assim que funcionava, tá? Um exemplo disso realmente é o Passe Livre, na época da manifestação, que eles tomaram para si, né, toda aquela manifestação que, a princípio, era partidária, não tinha uma ideologia política por trás, mas eles trouxeram como se eles fossem ali os responsáveis. Na época sempre teve aí... Eu estou tentando dar uma cutucada nele para ver se ele fala um pouquinho sobre um trabalho que ele fez. Conta um pouquinho, só o que você pode contar. O que você conhece do Anonymous? Ah, sim. Eu estou te cutucando para ver se você solta, estou vendo que você tá quietinho, mas conta pra gente o que você pode contar. O que você acha que você pode contar do Anonymous? Você chegou a participar? Você tem alguma... a página do Anonymous, como é que funcionava? Você pode contar alguma coisa pra gente, não? Sim, claro. Vamos lá, né? Com certeza isso aí é um assunto um pouco polêmico, mas a gente vai falar sobre isso que é muito importante. Tudo que é obscuro, tudo que parece ser algo... oculto, o jovem tem curiosidade, né? O jovem tem aquela, puxa, o que será isso? E eu lembro muito bem que em meados de 2011, existia vídeos espalhados no YouTube, assim como quando o YouTube começou a ganhar aquele corpo, aquela massa, e esse coletivo, Anonymous, ele veio dos Estados Unidos, de uma plataforma chamada 4chan, e veio para o Brasil. Né? E nós, jovens, começamos a trocar os nossos avatares, na época por aquela... é muito conhecido, aquele V de Vingança, não sei se você conhece esse filme, que é uma das figuras centrais assim, da Anonymous. E para a gente se identificar, nós trocávamos os nossos avatares, e ali a gente começou a perceber, puxa, aquela pessoa, ela viu aquela mensagem nesse grupo. E nós procuramos, através de plataforma, como já foi dito, Radical, ou até mesmo a Deep Web, nos comunicarmos. E ali a gente montava salas de estudos. E foi muito importante no início para que começasse esse tipo de diálogo aqui, para que eu pudesse interessar por ideologia, por essa política de esquerda. E aí você, dentro dessas salas, você falou de estudos, esse termo me chamou a atenção. Vocês estudavam o que, especificamente? Cara, desde de filosofia, mas não de uma maneira tão aprofundada, né? Porque na época, o que é passado para os jovens nas escolas até hoje, isso é uma tática do comunismo muito conhecida.
o professor de história não vai contar para você quem foi Karl Marx. Ele não vai contar que Karl Marx era um filho de pai rico, de uma família rica, que não sabia o que era trabalho na vida, né? Mas era passado as ideias. E aí que mora o perigo. Ao mesmo tempo que eu comecei a participar de um ciclo de amizade destrutivo, eu me afastei daquilo que poderia ser um alicerce para a minha vida, da minha família. Meu pai, minha mãe sempre davam um conselho, mas a gente acaba ficando cego, sendo intolerante. E justamente é esse tipo de discurso que eles aparentemente diz que não aceitar que a esquerda é paz e amor, mas a gente sabe que na prática são intolerantes, não aceitam contraponto, você é taxado de uma forma pejorativa, seu capitalista, né? Seu conservador miserável. E na verdade você vê muito bem nessa postura quem de fato são os intolerantes. Então eu era assim, eu fui assim. E tinha droga no meio dessa coisa toda, o que a gente chama droga, entorpecente no meio também? Ou isso não era comum? Você pode falar um pouquinho? Só me responder essa questão, se no meio disso tudo também existia o estímulo ao consumo de droga ou não. Como é que era isso? Você pode contar um pouco pra gente, não? Posso sim, Rogério. Isso era uma das pautas, a liberdade, a promiscuidade, o uso deliberado de droga era algo comum, sabe? Até hoje, se você for em alguns ambientes onde tem esse tipo de debate, você vai ver que é comum ainda, né? A facilidade, ali era algo muito fácil, porque era normal, você era o estranho se você não fizesse, né? Então, você poderia até chegar nesses grupos, nesses coletivos, com esse pensamento, poxa, droga não, mas você acabava sendo envolvido, porque você não queria ficar de fora desses grupos, você queria ser aceito. E é o que acontece, né? Você quer ser aceito por aquele grupo. E por você querer ser aceito, você acabava se enquadrando. E isso não estou fazendo nenhum tipo de forçação de barra. Você vê isso como uma das pautas da esquerda. A liberação das drogas, né? O uso das drogas, a descriminalização das drogas, isso é algo comum. Naquela época era... E o próprio estímulo de tirar a pessoa de dentro da família, né? Para levar para a rua, exatamente para desestruturar. Na verdade, a família para eles a própria estrutura familiar já é um absurdo, né? A estrutura da família em si, para eles, para esses coletivos, ou até mesmo para esse pensamento da esquerda, é um absurdo. A família representa a opressão, representa a liderança sobre o jovem que tem um espírito revolucionário. Então isso era problema. Então tirar o jovem desse contexto familiar era o principal objetivo do movimento. Exatamente. Mas como é que começou isso? Conta pra gente essa escalada sua. Todo pensamento revolucionário, a gente acaba criando algumas expectativas, e essas expectativas, lógico que não são correspondidas. Óbvio, é uma utopia, né? E eu comecei a ver que na prática não funcionava como na teoria. A teoria é linda, maravilhosa, aquela história bonita, que é contada pelo seu professor de história, pelo seu professor de geografia, ou até mesmo pelo seu professor de filosofia. Mas aí você começa a viver, você percebe, pelo menos no meu caso, que foi a experiência de vida, a gente começa a ver que na realidade, na prática, não é muito bem assim que funciona. Então eu sempre procurei informação, sempre questionei, e eu comecei exatamente a fazer esse tipo de questionamento. Puxa, Marx dizia que a família era um problema para a sociedade que você teria que enfrentar, que a estrutura familiar era uma estrutura burguesa, né? Porque é isso mesmo que ele fala. Ele rotula que a família é um tipo de autoridade que você tem que romper. A religião, ele é muito incisivo contra a religião, contra Deus, né? Marx ele disse que queria destronar Deus
e o capitalismo. E a gente percebe hoje a importância dos valores cristãos na sociedade. Então, na prática, quando você não tem esses valores, você passa por um sofrimento. Então, eu resolvi mudar, resolvi buscar o outro lado da moeda. Né? Eu lembro muito bem que eu era um cara que perseguia muito a igreja, os pensamentos conservadores. Eu era totalmente oposto. Eu falava, puxa... Você atacou muito o Olavo de Carvalho, né? No começo. Aí você começou a aprender o Olavo de Carvalho até para atacar ele. Isso também ajudou você a olhar de uma forma diferente, é verdade isso? Exatamente. Eu lembro de uma história do Augusto Cury, que ele fala que de tanto ele querer provar que Cristo não existiu, ele acabou se convertendo ao cristianismo. Então foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. De tanto eu perseguir aquilo que na época o professor Olavo de Carvalho procurava, através das suas plataformas, passar aos seus alunos, eu comecei a prestar atenção no que ele dizia. Comecei a escutar, a ver vídeo dele no YouTube, a procurar informação, e eu acabei sendo convencido, por causa da prática, das ideias do professor. Então ele foi muito importante. A gente está falando muito do conteúdo filosófico, né, que o professor Olavo você atacava e de certa forma foi resgatado quando começou a conhecer o que você estava atacando. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre Deus, cara, a fé. Hoje você vê, até mesmo dentro da esquerda, você vê o quanto eles querem tirar Deus da sociedade, porque eles sabem que se tirar o propósito, se tirar do ser humano, poxa, você está aqui por acaso, você está aqui porque você é uma obra do acaso. Logo, o ser humano não tem um norte a seguir. Então, se eles tirarem Deus do centro do ser humano e colocar o próprio ser humano no centro, logo eu posso fazer o que quiser, não tem nada que me impede. Então, isso é um perigo, cara. Por que você vê a insistência da esquerda em atacar os cristãos, em atacar os católicos ou os protestantes, né? Querendo tirar, ou até mesmo se infiltrar no meio, que é o que eles fazem de maneira sorrateira, aos pouquinhos, querer desconstruir esse pensamento dentro da sociedade, porque sem Deus, cara, a gente não tem princípio, a gente não tem valor algum. E nesse processo em que você certamente vai ser uma ferramenta importante da luta do bem contra o mal, ou da esquerda contra a direita. Quer dizer, explica pra gente como é que você saiu dessa realidade de esquerda anarquista para uma direita conservadora, que hoje você é um cara de direita conservador atuante. Né? Resume pra gente, como é que é esse salto de um lado totalmente antagônico para o outro? Então, como eu te disse, a experiência de vida foi muito importante. Foi assim a mudança de chave. Porém, o que transforma, faz com que você permaneça nessa busca constante de melhoria, é o conhecimento, é a informação. E eu comecei a ler, né? Vi que na prática deu errado, mas até então eu também tinha o outro lado de que o único tipo de informação que eu tinha era de um pensamento comunista, né? Não com profundidade, mas sim nas suas ideias, que é o que acontece com o jovem hoje. Se você perguntar para o jovem onde Karl Marx nasceu, ele não vai saber que foi na Alemanha, não vai saber que ele era filho de um pai rico, né? Essas coisas eles não vão saber, não vai saber quem é Gramsci, jamais, eles com certeza não sabem como é que surgiu a União Soviética, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas só para você entender esse pano de fundo. Eles não vão saber quem foi Stalin, quem foi Lenin, quem foi Trotsky, mas eles vão saber a ideia, eles vão saber ali do pensamento revolucionário. Então eu comecei a estudar, cara. Uma das bases que serviu para Marx foi o pensamento de Darwin. Darwin, a todo momento, ele quer chutar Deus para o lado. Olha, vocês são obra do acaso. Eu sei que vai ter muitos evolucionistas que vão questionar, mas a gente depois pode trocar uma ideia aí, né? Pode procurar o Rogério, a gente pode estar marcando. Né? E isso serviu, tirar Deus da jogada, serviu para que toda essa hegemonia política de Marx se infiltrasse, não só aqui no Brasil, mas em todo o contexto aí pelo mundo. Você vê a Europa hoje é o berço do movimento
cristão, vamos dizer assim, né? E hoje você vê muitos países da Europa, principalmente aqueles que são dominados pela ideologia de Marx, pelo comunismo, tem um alto índice de ateísmo. A frequência nos cultos é baixíssima. Braulio, hoje você é um pai de família, né? Você consegue imaginar como seria ser pai de família hoje sem ter Deus no centro da sua vida, sem ter os valores conservadores? Ou seja, aquele Braulio de antigamente, você consegue imaginar como é que seria ele pai de família hoje? Você consegue imaginar isso, não? Então, Rogério, eu tenho 2 filhos, né? Um de 3 anos e o de 14 anos. Então, eu não só consigo imaginar, como por um período eu vivi isso na prática. O meu filho mais velho, ele pôde observar mais de perto essa situação, porque quando ele veio ao mundo, eu estava passando por esse momento complicado, ainda não tinha tido essa mudança de chave. Então ele dormiu várias vezes comigo em uma situação muito, muito difícil, né? Então ele percebeu, ele mesmo fala para mim hoje: pai, você sempre está procurando ser uma pessoa melhor. Situação difícil, o que é? Na rua, na favela? Onde você dormia? Então, eu morei numa situação muito complicada. Eu morei num barraco de madeira, né? E ali não tinha nem concreto no chão, e muito pequeno, perto do córrego, então passei muito frio. Muitas vezes ali, naquele momento, eu passei fome. E meu filho mais novo, ele viu, ele não só viu, como muitas vezes ele ficou comigo ali, sendo meu companheiro, muitas vezes o único companheiro naquele lugar. E hoje ele vê uma família estruturada, né, com um casamento estruturado. Todo mundo tem as suas dificuldades, mas a gente sabe a importância da família. E ele me conheceu numa época que eu não tinha esses princípios. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gente fala muito do jovem, né? Eu tenho, inclusive, em vários vídeos, nos meus trabalhos, tentando me dirigir aos jovens e chamar a atenção dos jovens, né? E com toda essa experiência que você tem de vida, com esse testemunho, o que você acha que está acontecendo com o jovem hoje? Quer dizer, o jovem, essa realidade que você viveu, ela continua existindo hoje? A esquerda continua trabalhando a cabeça dos jovens? E como você, com a tua vivência, que mensagem você teria para deixar para esses jovens? Ou para passar para esses jovens, que provavelmente muitos deles estão assistindo a gente agora? Eu queria... Como é que você ganha o jovem? Você tem que fazer eles refletirem, você tem que despertar a curiosidade deles. Então, a gente pode aí, de certa forma, tentar ao máximo despertar essa curiosidade. Por quê? O que a escola passa? Né? A gente sabe muito bem a hegemonia que existe ainda na educação brasileira, e tanto nas escolas públicas quanto as particulares. Lógico que tem as exceções, que são os colégios cristãos, que sofrem perseguição. A gente viu recentemente aí uma escola que foi perseguida por não defender algumas pautas progressistas, como a relação LGBT, como o aborto. Então, se uma escola se posiciona contra isso, logo vai ter aquela perseguição. Então, a gente tem que entender que é esse o contexto do jovem. Né? O jovem, ele não vai saber quem foi o Lula de lá de trás. Para ele, Lula, hoje, esse vagabundo, esse criminoso, muitos jovens não enxergam. Acham que ele é o libertador que vai livrar do opressor bolsonarista. E não é assim. Hoje tem a moda. Né? Você sabe que a gente fala muito isso, né? O conservador, o opressor, como você falou, né? Tido como opressor, ele é o careta, né? O conservador é o careta e o esquerda, né? O comunista é o libertador, é a pessoa que preza a liberdade. Que mensagem, na realidade, porque a gente vê que a coisa é um pouco diferente, na prática a coisa é diferente, você viveu isso, você tem os dois lados para falar, né? Então assim, que mensagem que a gente deixaria para esses jovens, batendo novamente nessa tecla? Para os jovens procurar informação. Tem vários canais conservadores no YouTube. O YouTube é uma plataforma que, lógico, que tem os seus algoritmos, que procura censurar aí os canais. A gente vê isso, né? A gente vê isso constantemente.
O Alan dos Santos é um exemplo, o cara teve até que mudar de país. Mas se você procurar informação, jovem, através de alguns canais conservadores, o próprio canal do nosso amigo aqui, Rogério, com certeza você vai ter um bom conteúdo. Você vai aprender. Estava falando com ele que eu achei muito interessante, porque existem duas modas. A gente tem a moda esquerda, comunista, que é aquele jovem que quer fazer você engolir. O jovem passa fumando maconha na sua frente e, quer fazer você engolir, quer fazer a vozinha dele engolir, quer fazer a mãe dele engolir, a vizinha engolir. E não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona. E eles vivem nessa moda. Eu sou seu bolsominion. Você acaba... essa moda acaba rotulando os conservadores dessa forma. Só que tem um outro lado da moeda, que também existe a moda daquele jovem que, puxa, eu sou conservador, mas não procura muito bem informação do que realmente é o conservadorismo. Como é que uma ideologia pode ser boa se matou mais de 40 milhões de pessoas no mundo, segundo as estimativas conservadoras, e hoje a gente tem que carregar. Muitas vezes essa esquerda caviar, esses jovens, vai rotular você de genocida. Então você conservador, você jovem que procura ser conservador, procura urgentemente informação. E vou dar um conselho que é fácil, é só olhar o que está acontecendo ao redor do Brasil, na América Latina. Vá buscar conhecimento, vá buscar informação do que está ocorrendo, aonde a esquerda realmente está tomando o poder, que são todos esses países em volta do Brasil. Está aqui do nosso lado, na nossa fronteira, né? É uma realidade. E que a esquerda brasileira insiste em fechar os olhos, né? E não se fala desse assunto. É só uma sugestão. Mas, Braulio, eu queria agradecer sua participação aqui, seu testemunho. Obrigado aí pelo seu tempo e sua disposição de estar aqui conosco. Um super abraço aí no coração. Obrigado você, Rogério. Você jovem, procura sempre informação. Tá aqui um nosso amigo, que é uma pessoa diferenciada, porque é fácil você pegar, levantar para si uma bandeira, mas não conhecer de fato. E eu vejo que você procura aí saber contra aquilo que realmente tem destruído a nossa sociedade. Parabéns, a gente está junto aí, né? Estamos juntos. Estamos juntos, meu irmão. E pode contar comigo, viu? Sempre, comigo também. Um abraço a todos e obrigado aí por nos assistirem nesse tema tão importante, né? Que é o testemunho de um jovem que mergulhou na esquerda e veio para o conservadorismo e está conosco aí lutando para salvar o país e as tradições judaico-cristãs. Forte fraternal abraço a todos.